Olá a todos! Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre hipérbole, a parte 2, onde nós vamos trabalhar o que aprendemos na parte 1, que é a parte teórica, através de alguns exemplos. Se você não viu a parte 1, vou deixar um link aqui para você dar uma olhada. Vamos começar pelo primeiro exemplo. Determine os vértices e focos da hipérbole abaixo e faça um esboço. O primeiro é esse aqui. A hipérbole é 5x² menos 9y² igual a 45. Então, para resolver esse exemplo, vamos lembrar o que a gente viu na última aula. Na última aula, a gente deduziu essa equação para hipérbole quando você toma os eixos coordenados dessa forma. O eixo x estando sobre os focos e o eixo y passando pelo centro da hipérbole, que é o ponto médio entre os focos. A partir dessa equação e do desenho que a gente sabe fazer já, a gente vai resolver o problema. Aqui está a equação que a gente quer determinar a hipérbole. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar colocá-la na forma padrão. Então, o que eu vou fazer? Aqui tem que ser 1. Vou dividir tudo por 45. Vou ficar com 5x² sobre 45 menos 9y² sobre 45 igual a 1. E aí eu posso simplificar. 5 por 45 eu vou ficar com 9 embaixo, menos 9 por 45, vou ficar com 5 embaixo, igual a 1. E ela está na forma padrão. E aí eu ainda posso escrever dessa forma, x² igual a 3² menos y² igual a raiz de 5². Isso me diz que A é igual a 3 e B é igual a raiz de 5. Daqui eu posso tirar o C. Quem é o C? O C vem da fórmula de Pitágoras. C² é igual a A² mais B², que é igual a 9 mais 5, que é 14. Isso implica que C vai ser raiz de 14. Onde C é a coordenada de um dos focos. E aí eu já posso deduzir os focos. Focos são F1 vai ser menos C, menos raiz de 14, 0. E o outro, raiz de 14, 0. Lembrando que o sinal está acompanhando o Y, então os focos têm que estar sobre o eixo X. E também pediu o vértice. Os vértices vêm do A, né? Porque, novamente, o foco está sobre o eixo X. Então, é esse número que acompanha o X. Então, os vértices vão ser A1 menos 3, 0 e A2 igual a 3, 0. Com isso, com todos esses dados, eu já posso fazer um esboço da hipérbole, que vai ser o seguinte. Aqui eu marquei meus eixos coordenados. Então, eu vou marcar os vértices. O vértice vai ser no ponto 3. Vou marcar aqui. Menos 3, vou marcar aqui. O ponto B é importante por causa das assíntotas. Vou marcar aqui raiz de 5. Raiz de 5 é um pouco maior que 2. Vou colocar aqui. Raiz de 5. E menos raiz de 5 vou colocar por aqui. Pronto. Eu sei que a minha hipérbole ela tem que passar por aqui. Por aqui. Vou marcar esse retângulo aqui. Vou marcar ele pontilhado para poder marcar as assíntotas. Pronto, esse é o retângulo e agora é só marcar as duas retas que são as assíntotas. E aí agora eu posso marcar a minha hipérbole, que eu sei que ela passa por aqui e ela vai fazer a assíntota do lado de cá, então caprichando no desenho aí. Tentar caprichar o máximo possível aqui. Então, vai ficar assim. E do lado de cá vai ser assim. Esse é o outro ramo da hipérbole. E aqui é o ramo de cá. Pronto. Esse aqui a gente chama de um ramo da hipérbole. Esse aqui é outro ramo da hipérbole. Pronto. Esse é o exercício número 1. Vamos fazer o número 2 agora. Agora, o número 2 é a mesma coisa, a gente vai proceder da mesma forma, só que eu vou passar o 9 para o lado de cá, né? Então, eu vou ficar com 9x² sobre 25 menos y² igual a menos 9. Então, multiplicando por menos 1 vai ficar menos 9x² sobre 25
mais y ao quadrado igual a 9. E aí divido tudo por 9, vai cancelar com esse 9, eu vou ficar com menos x quadrado sobre 25, mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Note que agora o sinal de menos está no x, significa que o eixo y, que é onde estão os focos. Eu vou escrever dessa forma aqui, y ao quadrado igual a 3 ao quadrado, menos x ao quadrado sobre 5 ao quadrado igual a 1. Com isso, eu tenho que a é igual a 5, b é igual a 3 e c quadrado vai ser a quadrado mais b quadrado. A quadrado é 25, b quadrado é 9, que é igual a 34. Então, isso implica que c, que é a coordenada de um dos focos, vai ser raiz de 34. Com isso, eu tenho que os focos são F1. Lembrando, sinal de menos acompanha o x. Significa que os focos estão no eixo y. Então, a coordenada x é 0, menos raiz de 34, que é o menos c. E o F2, o outro foco, é 0, raiz de 34. Os vértices, mesma coisa. Os vértices, então, eles vão ser dados pelo termo que acompanha o y. Então, o primeiro vértice, A1, vai ser coordenada 0, porque ele mora no eixo y, e menos 3. E o segundo, A2, vai ser 0, 3. Pediu os focos, os vértices, agora eu vou fazer o desenho. Então, o desenho vai ser esse aqui, tá vendo? O eixo focal, o eixo y, marquei o 3 e o menos 3. O 5 e o menos 5 acompanham. O 5 que acompanha o x está aqui, o menos 5 está aqui. A hipérbole não intercepta ele, mas a gente constrói esse retângulo para construir as assíntotas, igual a gente fez no primeiro exemplo. E depois você constrói a hipérbole do lado de cá e do lado de cá. Pronto. É isso. Vamos ao último exemplo, então. E por fim, vamos fazer o terceiro exemplo, que é o seguinte. A distância focal é raiz de 20, os focos pertencem ao eixo OX e uma das assíntotas tem a equação y mais 3x igual a 0. Aqui está errado, né? Determine os vértices e os focos da hipérbole. Na verdade, aqui eu quero determinar a equação da hipérbole. A partir dela, a gente faz a mesma coisa que a gente fez antes. Mas eu quero só a equação nesse caso. Então, a partir dessas informações, eu quero a equação da hipérbole. A distância focal é raiz de 20. Os focos pertencem ao eixo OX. E uma das assíntotas tem a equação y mais 3x igual a 0. Se você fizer um pequeno esboço aqui do que está sendo dito, vai ficar assim. Então, a situação que eu tenho é essa daqui. Eu tenho que essa reta aqui é uma das assíntotas, essa reta é a reta. Se você isolar o y, fica y igual a menos 3x. Essa reta aqui é a reta y igual a menos 3x, é uma das assíntotas. A gente sabe que como o eixo focal é o eixo OX, a equação vai ser dessa forma. X ao quadrado sobre A ao quadrado com menos aqui. Y ao quadrado igual a B ao quadrado igual a 1. Aqui, então, vão estar os vértices, os focos. A distância focal, essa distância daqui até esse ponto até esse, tem que ser 20, raiz de 20. Então, isso significa que a distância daqui até aqui tem que ser raiz de 20 sobre 2 e daqui também. Então, quanto que dá, fazendo um rascunho aqui, raiz de 20 sobre 2 é igual a 20 é 4 vezes 5. Então, vai ser 2 raiz de 5 sobre 2, que é igual a raiz de 5. Então, esse cara aqui é raiz de 5 e esse aqui é menos raiz de 5. Esse é o valor de C. C é raiz de 5. E eu sei que ele tem que satisfazer A e B, e C tem que satisfazer a seguinte equação. Vou escrever aqui, ó. C ao quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. E também eu sei que o A e o B eles estão relacionados por essa reta. Esse ponto aqui tem coordenadas AB, onde está sobre essa reta tem que satisfazer essa equação. Então, eu sei que B é igual a menos 3A. E aí, como C é raiz de 5, eu tenho essa equação. A ao quadrado mais B ao quadrado igual a... Quer dizer, C é raiz de 5, então C é 5. E B é igual a menos 3A. Pronto. Só substituir essa nessa, você vai ter o quê? Que A quadrado mais isso ao quadrado é 9A ao quadrado igual a 5. E aí, você tem que 10A ao quadrado é igual a 5. A ao quadrado é igual a 1 meio. Daqui a gente tira o B. B é igual a menos 3A. Então, B ao quadrado é igual a 9A ao quadrado
que é igual a 9 sobre 2. E pronto. Para a equação da hipérbole, só preciso dessas informações, a quadrado e b quadrado. Com isso, a equação da hipérbole procurada é x quadrado sobre a quadrado, que é 1 meio, mais menos, né, y quadrado sobre b quadrado, que é 9 meios, igual a 1. Pronto. Se você quiser escrever de uma forma mais simples, fora da forma padrão, você pode fazer o primeiro vezes o inverso, o segundo vai dar 2x quadrado menos 2y quadrado sobre 9 igual a 1. E com isso a gente termina o terceiro exemplo. Agora vamos deixar um exercício para vocês fazerem. O exercício é o seguinte. Determine os vértices e focos da hipérbole 9x² menos 4y² igual a 36 e faça um esboço. Esse abaixo aqui não existe, né? O segundo é obter a equação da hipérbole cujos vértices são 0,2, 0, menos 2 e os focos são 0,3 e 0, menos 3. Parecido com o que a gente fez até agora. Dá uma pausa no exercício, tenta fazer e vamos ver a resposta. Vamos ver a resposta? Então aqui a gente tem a resposta. No primeiro caso a gente coloca a equação na forma padrão. Aí a gente vê que o A é 2, o B é 3, né? E faz a continha e acha que o C é raiz de 13. O C vai dar as coordenadas dos focos. Os focos vão ser menos raiz de 13, 0. E raiz de 13, 0, né? Porque como o menos acompanha o Y, significa que os focos têm que estar no eixo X. Então vai ter que ser dessa forma. E o A igual a 2 dá os vértices, que é menos 2, 0 e 2, 0. Que a gente marcou aqui. Marcando os vértices e marcando o 3 e menos 3, que é o B, aqui no eixo Y, a gente constrói esse retângulo, constrói as assíntotas, e aí você consegue desenhar a hipérbole. Bem, esse é o primeiro. O segundo, o que a gente tem? Como os focos e os vértices estão no eixo Y, a gente tem que o B vai ser igual a 2. B é o que acompanha o Y, né? E a equação vai ser dessa forma, né? O menos vai vir na frente do x² porque os focos estão no eixo Y. O B vai ser 2, o C vai ser 3, né? Que é o que foi dado pelos focos. E fazendo a fórmula, usando a fórmula de Pitágoras aqui, a gente vai encontrar que a quadrada é igual a 5. Se a quadrada é igual a 5, então eu vou ficar com x² sobre 5, menos na frente do x² e y² sobre 4, porque o B é 2. E aí eu vou ter essa equação aqui para hipérbole. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.